Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live. Vamos treinar um pouquinho, para melhorar as costas, melhorar a dor nas costas, coluna, quadril. Vamos lá, galera. Vamos entrando, pegando os colchonetes. E vamos começar. Bom dia, Thiago. Bom dia, Janaína. Bom dia, Mônica. Bom dia, Sandra. Vamos entrando, galera. Vamos entrando. Bom dia, Maria. Kelly. Vamos começar mais um treino, mais uma live de treino. Mantendo a saúde da coluna, melhorando o condicionamento. Bom dia, Joelle. Bom dia, Lourdes. Lívia. É isso aí, galera. Mais uma live aqui às 6 da manhã. Vamos trabalhar nossa mobilidade, estabilidade e força. Sempre pensando na saúde da sua coluna. Pegue seu colchonete, sua garrafinha d'água. Vamos começar. Mais 2 minutinhos para a gente dar início. Vamos aí. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Tá? Não deixe de seguir o perfil, compartilhar. E vamos evoluir, vamos melhorar a nossa saúde da coluna. Vamos lá. Vamos começar. 6 e 5, sem delongas. Vamos para o chão. Vamos fazer nosso trabalho de respiração primeiro. Como sempre a gente vem frisando aqui, a respiração é muito importante dentro do trabalho, no trabalho de força, no trabalho de aliviar dor. Então nós vamos deitar de barriga para cima, tá? Tranquilo? Posturado. Quem tiver ainda com muita dor pode fazer igual eu estou aqui, mão no chão, respirando, a mão vai nas costelas. Para que isso? Para que essa mão? Você sentir se sua costela, se seu tórax está expandindo de forma eficiente, tá? Quem não tiver dor, que já está mais tranquilo, pode trazer aqui, a gente já começar a ativação de glúteo, da parte posterior, a coxa, tá? Mas quem tiver com dor, começa aqui. Acha uma posição que a sua coluna fique neutra, a sua neutralidade, não é para deixá-la reta, do jeito que você se sente confortável, tá? Vamos trazer aqui, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca devagar, enche o peito, sinta o seu peito encher, solta. Puxa. 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 Enche o peito. A última, puxa. Vamos esvaziar agora bastante. 6. Coloca o pé no chão e iniciamos. Aqui a gente sempre começa com um trabalho respiratório, tá? Para ajudar já tirar um pouco da tensão da musculatura. Agora a gente vai ficar nessa posição, ó, 90-90. Tá vendo? Vamos botar a mão no chão, ao lado da planta do pé e o outro ao lado do joelho. Estufa o peito, frio, e aí a gente vai fazer respiração aqui, tá? Nesse primeiro momento. No segunda série a gente vai colocar um outro ingrediente aqui. Então, estufa o peito e empurra o chão, faço uma leve força com as pernas contra o solo e a mão. Eu não fico relaxado aqui e
faça a respiração. Cresça o peito e faça a respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Agora a gente vai soltar um pouquinho mais forte, entre os dentes. Então puxa o ar, solta. Puxa. Mais uma. Quem tiver dificuldade de ficar nessa posição, pode fazer aqui, ó, tá? Coluna neutra, mão encaixa, seguro firme e, ó, mantenha a postura e faça a respiração, tá? Inclusive, a gente vai fazer um exercício hoje aqui nessa posição, beleza? Vamos fazer para o outro lado agora. Mesma coisa, mão 90-90, ó, 90 graus. Traga a ponta do pé para mim, para deixar a musculatura ativa, não ficar nada relaxado. Estufa o peito e faça a respiração, empurrando o chão, fazendo uma leve força contra o solo. Força. Cresça o peito, cresça o peito. Essa respiração, quando você solta entre os dentes, você ativa mais a musculatura do abdômen. Então, puxa o ar. Puxa o... Solta. Mais uma. Enche o peito. Cresce o peito, empurra o chão. Enche o peito e solta o ar. Muito bem. Agora, novamente, barriga para cima. Agora nós vamos subir o quadril lá em cima, deixar o quadril para tirar a ponta do pé do chão, fazer uma leve força contra o solo, tá vendo? Eu faço, estou empurrando o tempo todo o solo, não estou relaxado, porque quando eu empurro o chão, o glúteo ele vai contrair, e essa é a ideia do exercício. Então, ó, vamos estabilizar, tá? Quem não tiver muita estabilidade, pode até apoiar aqui para ver se está perdendo o controle. Estabilizo, ó, tiro uma perna, volto controlando. Tiro a perna, volto controlando. Sempre mantendo a respiração e na hora que você estiver fazendo o movimento, a perna está saindo do chão. Na hora que você estiver fazendo a respiração, melhor dizendo. Puxa o ar. 4. 5. Vamos fazer 8. 6. Mantém. 5. E põe o pé e desço devagar. Beleza? Agora, respira um pouquinho. Tá? E aí, tudo certo? Fizeram? Vamos aí, vamos mantendo aí centralidade. Agora a gente vai voltar de novo o primeiro exercício. Só que a gente vai fazer nessa série agora a gente vai acrescentar mais um, que é aquele que eu mostrei, tá? Então, novamente, lá, pés a ponta do pé para você. Lembrando, quem não conseguir pode fazer com o pé no chão. Traga a ponta do pé, mão no chão, puxa o ar pelo nariz. Solta. Solta. Pode colocar a mão aqui ou aqui, tá? Solta. 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 Mais uma. Enche o peito, solta. E desço devagar. Tá? E aí, antes, vai acrescentar mais um exercício. Pé, estabilizo, seguro para poder não cair. Pé no chão travado. Olho para frente, puxo o ar pelo nariz. E aí eu vou relaxar a coluna. E o máximo que eu consigo ir,
e estendo de novo. Puxo o ar, solto. Quem ainda tem dor, pode pôr a mão aqui, ó, tá? Não tem problema. Puxo o ar, solto, relaxe, curva a coluna, ó, e volto. Enche o peito, vou fazendo, vou dobrando o tronco e volto. Então, puxo o ar, solto, enche o peito, mais um, solto, vou relaxando. Muito bom. Agora, 90-90, vai dar uma leve incrementada. Agora no 90-90, a gente vai trazer a mão, tirar a mão daqui e vai trazer para cá, ó, pro lado, tá vendo? Lado da coxa. E aí estufa o peito. E aí eu vou esticar essa perna. Quem não conseguir esticar a perna, não tem problema. Pode fazer na mesma posição, tá? Então, ó, estufa o peito, estico a perna e trago a perna para mim. Você vai sentir alongar bastante, tá? Então, inclusive, eu estou sentindo bastante. Então, estufa o peito e 6 respirações aqui. Aqui a gente está criando toda uma cadeia aqui, ó. Toda uma cadeia aqui de alongamento. Não só na parte interna da coxa, as costas, tudo. E mantenho a respiração. Trago de volta, saio da posição e vou para o outro lado. Novamente, estabilizo. A mão não vai aqui, a mão vai aqui do lado. Estendo o peito, ó. Eu não fico relaxado, eu estendo o peito. Estico minha perna. E aí mantenho. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca. Puxo, solto. Puxo, solto. Tá desconfortável. Eu sei. Eu também estou sentindo desconforto. É normal. Mais um. Lembrando que essa mão aqui, ela não fica relaxada. Você está empurrando ela constantemente para o chão. E volto devagar. Essa pega, né? Pega bastante. Agora, nós vamos fazer a ponte, estabilizando lá em cima e o movimento de flexão. Novamente, a mão do lado, subo o quadril, trago a ponta do pé para cima, fico só com o calcanhar, empurro contra o solo, para poder melhorar a estabilidade, já contrai o glúteo. Se você pegar empurrando aí, você vai ver se seu glúteo contrai. Estabilizo e vem. Uma, sempre soltando lá no movimento. Duas, não, uma, duas agora. Duas. Controla. Desce controlando, não deixe desabar. 3, 4, mantendo a centralidade. 5, mantendo. 6, 7, 8, a última do outro lado. 6, desceu o quadril controlando e descansa. Muito bom, galera. Não deixe de compartilhar. Não deixe de seguir o perfil. A gente toda segunda, quarta e sexta, esse horário nós estamos com as lives de treino. Então não vamos deixar cair a peteca. Vamos respirar para a gente fazer a última série desse bloco. Agora que eu já aqueci já. Isso aqui a gente usa, quando o aluno vai avançando, a gente usa esse primeiro trabalho, como um trabalho de aquecimento global. Ao invés de estar fazendo um alongamento estático, a gente faz esse trabalho. Tá? Vamos de novo. Barriga para cima. Igual eu falei, ponta do pé para você, estabiliza, mão no chão, puxa o ar pelo nariz ou a mão aqui. Tá? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca.
seguro, seguro, puxo, solto, solto, encho o peito, solto o ar todo agora na última, puxo, solto e desço controlando, muito bom. Agora, aquela posição, mão aqui, ó, estabiliza aqui, ó, firme, o pé chapado no chão, estabilizo, mas lembrando que quem tem dor pode fazer aqui, tá? Então, estufa o peito, puxo o ar e quando eu estiver soltando o ar, eu relaxo as costas. Puxo o ar, relaxo. Puxo, relaxo. Soltando o ar. Mais um. Encho o peito, solto. A última. Encho, encho grande, fico grande e desço, diminuindo. Muito bom. Esse é um excelente exercício para você mobilizar suas costas quando você estiver com aquele desconforto. E muitas vezes, você só fazendo isso aqui, você relaxa a coluna, às vezes estrala a coluna e você já sente aquele alívio, porque você está relaxando a musculatura com a respiração. Tá? Agora vamos para o 90-90. A gente já incrementou, esticando a perna. Agora a gente vai incrementar, ó, agora entrando com a mão, com a perna esticada, entrando com a mão aqui, ó, entre o bumbum e o braço. Então você entra o máximo que você conseguir e você vai jogar lá em cima, só que com a perna esticada. Então a primeira posição, que a gente chama de setup, que é a posição correta do movimento, estabilizo, empurro o chão com as mãos. Eu não relaxo essa mão, porque se você relaxar, esticar a perna mal, não vai sentir muito o alongamento, tá? Então empurro o chão, estendo firme, ó, incomoda, estufa o peito. E agora você tira a mão, entra e olha lá para sua mão, ó. Entro, solto o ar lá na sua mão. Entro e abro. Entro e abro. A última, entro e abro. Quem não consegue pode ficar nessa posição e fazer aqui, ó. Também não tem problema. A gente sempre vai, dependendo do aluno, a gente vai progredindo o exercício ou regredindo. A gente tem a base, que é esse, e aí a gente vai aumentando ou regredindo o exercício. Então, estabilizei a posição, empurro o chão com as duas mãos, estico a perna, deixa a perna queimar, estufo o peito, e aí eu tiro o braço. Essa é uma posição que nunca fica confortável para mim, mas é uma excelente posição para você melhorar a mobilidade do seu quadril. Você está fazendo extensão e rotação interna e rotação externa do quadril. Geralmente, quem tem dor lombar, ele perde a rotação interna do quadril. Tá? Os estudos não sabem porquê, mas a gente perde. Inclusive, eu perdi muito desse lado por causa da minha dor. Tá? Só que eu sempre trabalho esses movimentos, não é fácil, mas você vai trabalhando e vai melhorando. Então, dá uma respirada, beba uma água, e aí agora a gente vai para o segundo bloco. Agora a gente vai fazer um bloco de estabilidade. A gente vai estabilizar o nosso tronco agora para fazer o último bloco de força. Hoje a gente vai botar um exercício mais puxado um pouquinho nesse bloco, mas é um exercício muito eficiente também para melhorar a estabilidade do tronco, glúteo e perna. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários ou mandar depois na DM. Não deixe de compartilhar, não deixe de seguir o perfil, tá? Porque a gente, toda segunda, quarta e sexta, a gente está nesse mesmo horário fazendo essas lives. E terça e quinta, essa semana, a gente está fazendo uma live sobre educação em dor. Então, ontem a gente falou sobre o que é hérnia de disco, tirando as dúvidas sobre hérnia de disco. E amanhã a gente vai falar sobre os mitos da dor lombar.
algumas coisas que a gente ouve aí, que a gente vai quebrar aos poucos, beleza? Amanhã às 17 horas. Vamos lá para o segundo bloco. Vamos fazer o perdigueiro, cotovelo no chão, estabilizo bem, e aí estendo, volto, varrendo. Estico, volto, varrendo. Estufo o peito, solto o ar quando estiver fazendo o movimento. Puxo, solto. Mais um. O último. Agora você segura lá. Conta 5, 4, 3, 2, 1. E aí volto varrendo. O outro. 1. Lembrando que esse movimento não tem, esse exercício não tem movimento das costas. 3. É só o quadril e o ombro. Ó. O braço. Se você estiver fazendo assim, ó, tá errado. O movimento é neutro. A ideia é a gente estabilizar a coluna. Mais um. Estabilizei. Fui lá. Conto. 5, 4, 3, 2, 1 e relaxo. Muito bom. Agora vamos fazer um exercício em pé. Um exercício que a gente chama de single leg deadlift, que é uma evolução desse aqui, ó, que a gente fez na semana passada, tá? Então, ó, a gente vai fazer o skipping e vai jogar um pouquinho a perna lá atrás, ó. Faz o skipping, uma perna só. Então, ó, faço o skipping, joga a perna um pouquinho, ó. Não precisa muito. Veja que minha coluna ela tá neutra. Quem vai para trás é meu quadril, ó. Tá? Estabilizo, controlar, antes eu não consigo fazer assim. Faz só aqui, ó, com o pé no chão, com o pé no chão, tá? Com o pé no chão. Quem conseguir, a gente vai sentir um pouquinho e volta. Vamos fazer do outro lado. Sempre pensando na estabilidade da coluna, tá? Então não existe isso aqui, ó. Não existe. É quadril, ó, meu tronco neutro, tá? Estabilizei, jogo lá e volto. Estabilizo. Flexiono um pouquinho o joelho, para dar um pouquinho mais de estabilidade, ó. Estabilizo, volto. Estabilizo, volto. Mais um. Muito bom. Esse é o deadlift. Lá na frente, esse aqui vira um exercício de força. Seguro o peso aqui e faço o movimento. Tá? Então a gente está progredindo. Agora, nós vamos agora para o outro exercício em 4 apoios de novo. Só que agora a gente vai tirar os dois, vamos ficar estáticos, vamos tirar os dois joelhos um pouquinho do solo. E vamos fazer respiração com os joelhos fora do chão. Então, estabilizo, mão no chão. E aí, ó, pé cravado. E aí eu vou tirar os dois joelhos do chão, bem curtinho, ó, tá vendo? Tá fora do chão. E aí aqui eu mantenho a respiração. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca. Solta. Mais uma. Enche o peito e desço os joelhos. Esse é um excelente exercício para estabilizar glúteo, perna e os braços. Quem tiver dificuldade, fica em 4 apoios e aí não tira o pé do chão. Tá? Só estica uma perna e tira um joelho de cada vez, não tem problema. A gente sempre vai adaptando. Então, se eu não consigo, ó, tiro uma perna do chão, fico aqui na posição, ó, e fico só em uma, tá vendo? Só o joelho fora, o outro tá, e aqui eu estabilizo. E aí depois a gente vai evoluindo, tá? Respira um pouquinho para a gente refazer o segundo bloco, o primeiro exercício. Sempre pensando em melhorar a mobilidade do tronco, a estabilidade do tronco, isso vai deixar a gente sem dor. Tá? Vamos novamente lá. Vamos para o perdigueiro de novo. Estabilizo. Cotovelo nos joelhos. Levanto. E aí, estufo o peito. Varro. Volto devagar. Varro. 2, 3, 4, 5. O último a gente segura. 6. E conta. 5, 4, 3, 2, 1. Volto varrendo. Outro lado. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Seguro. 5, 4, 3, 2, 1. Voltou varrendo. Muito bom. Vamos agora de novo para o single leg. Lembrando, o mais fácil, ó, só tocando a ponta do pé no chão. E aí a gente vai fazer um pouquinho o outro, que é, ó, tiro, volta, tiro, sem pressa, volta, 2, tiro o pé, circular, 4, jogo lá atrás, ó, flexionando um pouquinho o joelho que está no chão, 5, estabilizo, 6. Lembrando que não existe movimento de coluna aqui, tá? É só o quadril. O quadril que faz o movimento, ó. Jogo lá atrás, volta. Lá atrás, volta. 2, 3. Pode pôr o pé no chão, igual eu tô fazendo. 4, estabilizo. 5, tira o pé do chão. 6. Esse, ó, quando você faz esse movimento, ó, seu glúteo aqui, ó, que tá no chão, ele contrai. E aí ele não deixa a sua pelve cair, ó. E é isso aqui, ó, esse movimento, que a gente chama de sinal de Trendelenburg, que é quando sua pelve cai. E quem tem dor lombar, somente que passa, que já é um pouco mais, que tem uma idade mais 60 para cima, tem a tendência de deixar o glúteo cair, ó. E aí gera essa dor. Então, esse exercício é um excelente exercício para estabilizar, ó. Então, ó, estufa o peito, a coluna está neutra, ó. Eu não faço isso, é aqui, ó. É o quadril que sai para o chão e estabiliza. Tudo bem? Vamos para o segundo. O terceiro, melhor dizendo. Cotovelo no chão. Estabilizo. E tiro os dois joelhos do chão. E, ó, tá vendo? Tá fora. Estabilizo. E mantenho a respiração aqui. Lembrando, quem não conseguir, tira só um joelho. Estabilizo. Estabilizo. Mais uma. A última bem forte. E desço controlando. Lembrando que esse exercício pode ser feito na parede, igual esse aqui também, tá? Tem dificuldade de tirar o pé do chão, segura a parede e faz o movimento segurando, apoiando na parede. A gente sempre vai adaptando. Beleza aí? Vocês estão comigo? Não deixe de compartilhar, seguir o perfil. Esse é um trabalho que a gente já faz há muito tempo, de treinamentos online. Só que a gente começou no TikTok recente, a gente usava mais o Instagram, a gente resolveu também migrar para o TikTok. Ah, não deixe de compartilhar, seguir o perfil, para a gente manter essas lives. Vamos de novo, último bloco, para a gente finalizar, vamos lá, perdigueiro, vamos descansar pouco, só uns 30 segundinhos. Estabilizo, desço, estico, volto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora segura. 5, 4, 3, 2, 1. Desço controlando. Estendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguro. 5, 4, 3, 2, 1. Desceu devagar. Muito bom. Vamos lá. Lembrando do skipping. Ou aqui, controlando, tá? Ou na parede. Ou um pouquinho mais avançado, que é esse que a gente está fazendo. Estabilizei, ponta do dedão no chão, volto, ponta do dedão. Estabilizo. Só quadril, não tem movimento de coluna. 4, 5, 6. Vamos fazer 8. A última. Isso, muito bem. Então, 1. Põe o pé no chão, se perder o equilíbrio, não tem problema. 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2.
Um, mais um. Segura, segura, segura. Solta devagar. Muito bem. 4 apoios. Estabilizei. Estufa o peito. Perna no chão. Jogo o quadril lá em cima. Estabilizo. E mantém a respiração. Puxo pelo nariz. Solto pela boca. Puxo. Solto. Puxo. Solto. E desço devagar. Geralmente a gente faz, nesse primeiro exercício, a gente faz, você começa com uma, quem está acompanhando a live desde o primeiro dia, viu que a gente começou com uma repetição, uma série, e agora a gente botou na segunda semana, a gente botou para 2, e agora a gente está fazendo 3. E aí as repetições a gente vai de 6 a 8, dificilmente a gente passa disso. Por quê? Porque nesse momento a gente está com dor. Então, se você aumenta demais o volume, a demanda vai ser muito grande para a sua coluna. E aí ela vai reclamar. Então, a gente sempre vai estar buscando melhorar essa mobilidade, melhorar essa estabilidade, melhorar a força, mas de forma gradativamente. Nos livros, os escritores chamam de baby step, né? Pequenos passos. E aí você gradativamente, você vai melhorando e condicionando seu corpo a ter uma resistência maior e suportar melhor as cargas. Agora a gente vai fazer o exercício de força. E hoje eu botei um exercício que a gente usa com nossos idosos aqui. Porque o idoso ele tem dificuldade de levantar do chão, de sair do chão. E a gente tem uma aluna aqui que ela tem um receio gigantesco, porque aconteceu isso com o tio dela. O tio dela caiu em casa, estava sozinho, ninguém viu, ele ficou 2 dias praticamente sozinho, tentando levantar, e quando acharam, infelizmente, ele veio a óbito depois. Então ela morre de medo. Então a gente treina, eu estou falando de idoso de 86 anos, 87 para cima. Tá? Muito ele tem dificuldade. Então que a gente chama de caminhada de mão. Né? Caminhada de mão. Então eu vou mostrar a normal que a gente faz, e depois eu vou mostrar uma variação. Tá? Então, ó, eu coloco a minha mão na coxa, jogo o bumbum para trás e vou descendo. Vou descendo até o chão. Ó. Põe a mão no chão, põe a outra e eu vou caminhando. Caminhei, entro na posição de prancha, eu posso botar o joelho no chão, não tem problema. E aí eu volto de novo. Tá? Subindo. Vamos mais uma. Vamos fazer 3. Desço, joelho no chão, para estabilizar. Tá? Posso voltar assim, 4 apoios, não tem problema. Tiro do chão e volto. Mais uma. Vou lá na frente. Volto. Isso é um exercício que a gente ensina os idosos a sair do chão. A gente vai fazer 3 hoje. Tá? E aí nós vamos fazer o agachamento que a gente sempre vem fazendo. Lembrando que o primeiro agachamento que a gente passou foi esse, que a gente chama agachamento de base. Você joga o bumbum para trás, estabiliza, e aí o seu corpo vai aprendendo a identificar que esse movimento ele não é lesivo, tá? Mas a gente já está um pouco mais avançado. Quem está com a gente nas todas as lives, viu que a gente já evoluiu para isso. Estufa o peito. 6 repetições, 2, 3, 4, 5, a última, seguro, 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 seguro e volto, tá? E por último, vamos fazer a boa e velha prancha frontal. Vou mostrar os 2 jeitos. Primeiro jeito mais fácil. Então, ó, entra em 4 apoios, coloco o antebraço no chão e aí eu vou jogar aqui, ó, afasto um pouquinho o joelho, não tiro o joelho do chão e aí eu vou um pouquinho à frente, ó. Estabilizo e vou um pouquinho à frente. A ideia aqui, ó, é ter a sobrecarga no abdômen, que é a ideia, mas como eu não consigo ainda, eu coloco os joelhos no chão para poder diminuir o impacto sobre o meu quadril. E aí eu estabilizo. Ou eu faço a normal, tá? Estabilizo, faço a respiração. Essa prancha você pode fazer também na parede, tá? E aí você mantém 2, 3, 4, 5.
desceu, joelho e volta. Eu nunca desço assim, ó, tá? Porque você estava estabilizando e aí você fez uma extensão de coluna e aí você pode sentir um desconforto. Então, até saiu da ponte, joelho, joelho e sobe, tá? E aí a caminhada de mão, o que é que a gente faz? A gente pede o idoso, a gente pode começar com ele na caixa ou direto no chão. Coloca ele no chão, ó, e aí vai repercutir aquele último exercício que a gente fez, tirando os dois joelhos do chão. Então, estabiliza, ó, peço para ele te sair do chão, ó, e aí ele vem ficando de cócoras, ó. E aí a gente coloca um apoio, alguma coisa, ele apoia e vai subindo, até a gente tirar esse apoio e fazer a caminhada de mão sozinho. Esse é um exercício fundamental para o nosso processo de envelhecimento. Então, sempre está na nossa, então esse exercício está na nossa prática, porque é um exercício que a gente usa todo dia com algum aluno idoso. Esse exercício, caminhada de mão, é fundamental. Ele é cansativo, ele é chato, muita gente não gosta, mas ele tem uma eficiência tremenda. Tá? E ele ajuda na mobilidade da coluna, porque você desce, curvando a coluna, e você sobe estendendo a coluna. Beleza? Vamos de novo para ele. Mais 3. Desço, controlando, ó. Vou fazer de lado. Desço, controlando, ó. Desço, mão no chão. A outra lá na frente um pouquinho, caminho. Eu posso fazer isso aqui, eu posso botar o joelho no chão, ou simplesmente voltar daqui. Tá? Estendi a coluna, olho para o lado, para frente. Posturei. Posso fazer isso aqui. Posso voltar em 4 apoios, ó, colocando os dois joelhos no chão. Tá? Não é o burpee, tá? Estendo. Ótimo. Agora, o bom e velho agachamento. Na reabilitação de coluna não existe um protocolo de reabilitação de coluna e quadril que não tenha agachamento. Então, se pedir para você não agachar, estão indo contra a literatura. Muitas vezes a gente pega alunos aqui que tem medo de agachar porque falaram que o agachamento é lesivo. Não, o agachamento não é lesivo. Tá? Agora a prancha frontal. Vamos lá. Descer, cotovelo no chão, antebraço, estabilizo, desço e seguro. Tá? 6 respirações também. Puxo. Puxo. Joelho no chão e volto. Muito bom, galera. Muito bom. Respira um pouquinho para a gente fazer o último. Quem está comigo ainda? Bom dia, galera que está chegando. São 6 horas, galera. Todo segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã, a gente tem essa live de treino aqui. Segue o perfil, tá? Compartilhe para vocês não perderem. Nós já estamos já com a nossa 8ª live de treino. Se você não acompanha, você pode ver pelo TikTok ou pode ir lá no Instagram, né? Axioma, Centro de Reabilitação e Treinamento, que tem todas as lives lá para você acompanhar, tá? Desde a primeira, para a gente tirar a dor, até agora que a gente está já no processo de diminuição da dor e um processo de melhorar a resistência. Vamos respirar um pouquinho mais 20 segundinhos, para a gente fazer o último bloco, última série. Estão comigo? Bora aí, galera, vamos evoluir, vamos sair dessa dor. A dor lombar, ela tem cura. Tem que dar movimento para o corpo. O movimento, ele é cura. Tá? Essa frase não é minha, mas essa frase é muito forte. O movimento, ele é cura. Então, se falaram para você ficar de repouso, está mentindo. Estão mentindo para você, ou estão omitindo. Então, vamos lá. Caminhada de mão na coxa. Desci, joguei o quadril para trás, ó. Flexionei, entrei, estendo o tronco e volto.
Mais uma. Muito bom. Agora o bom e velho agachamento. Estabilizo. Desço 1. Desço 2. Estufo o peito. 3. 4. 5. 6. Vamos fazer 8. 1. 8. Segura 5. 4. 3. 2. 1. Muito bom, galera. Agora, prancha frontal. Você pode fazer a prancha frontal igual a gente faz aquele outro exercício. Tá? Estabiliza, ó, mão no chão, tá? E aí, estendo uma perna, estendo outra, eu estou na posição de prancha, tá? Sempre assim. O setup. A gente chama de setup essa posição inicial do... E aí, mantenho a respiração. Puxo pelo nariz, solto pela boca. Lembrando que você pode botar o joelho no chão se você não tem capacidade ainda de ficar na posição. Solto o ar. Puxo. Solto. Puxo. Solto. A última. Joelho no chão. Lembrando que a gente sempre vai voltar. Não vai voltar assim, ó. Tá? A gente sempre vai voltar joelho no chão. Por quê? Porque quando você está estabilizando e você desce uma vez, você pode sentir desconforto. Tá? Então, estabilizou, terminou, joelho, puxa um joelho, puxa o outro. E aí você estabiliza melhor suas costas. Beleza? Então, comigo. Agora a gente vai fazer, galera, o último exercício, que é uma série só, que é o último exercício de respiração. A gente vai diminuir a frequência. Quem fez até o início, o treino todo, viu que você começa a suar. Eu estou embaixo do ar-condicionado aqui, estou suando. Ó, vamos fazer agora o gato, que é aquele exercício que a gente sempre faz no final do treino. Tá? É um exercício que a gente usa porque ele mobiliza a coluna e relaxa a coluna. Então, ó, cotovelo no chão, puxo o ar pelo nariz, jogo lá embaixo e solto o ar lá embaixo, empurrando o chão. Desfaço toda a coluna, volto. Desfaço, puxo. 3, 4, 5, mais um, 6. E aí daqui, ó, eu desço, sento os calcanhares e vou para a posição da criança. Posso botar a cabeça no chão, respiro e deixo expandir o pulmão. Puxo o ar, encho o tórax, solto devagar pela boca. Posso trazer também essa mão para cá, ó. Relaxar completamente. Cada respiração você solta o ar mais. E relaxa mais. Relaxei. Solto devagar. Relaxei. Relaxei. E a última, vamos tirar todo o ar do pulmão. Puxo e solto devagar. E aí levanta a cabeça devagar, para não ficar tonto, que não tem o hábito de fazer. Muito bom, galera. Finalizamos nossa aula de hoje. Tá? Lembrando que segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã, nós estamos aqui, nesse mesmo horário, às 6 da manhã. E terça e quinta dessa semana, a gente está fazendo uma live sobre educação em dor. Nós falamos ontem sobre hérnia de disco, tiramos alguns mitos. E amanhã a gente vai falar um pouquinho mais de mitos que a gente vê aí, que a gente vê no dia a dia. Beleza? Não deixe de compartilhar, não deixe de seguir o perfil. E quem quiser um acompanhamento, a gente tem uma comunidade chamada Coluna Ativa, onde nós praticamos esses exercícios, fazemos lives, educação em dor, para que você se livre dessas dores o mais rápido possível. Então, bom dia a todos,
Uma boa quarta-feira, tá? Tudo de bom. Deus abençoe a todos. E até sexta-feira, nesse mesmo horário. Quer dizer, até amanhã, às 17, mais sexta-feira, que é o treino, às 6 da manhã. Um abraço. Fica na paz. Até mais.